De volta à sua companhia na Bola TV, com a Saúde em Jogo. Como o exercício físico está cada vez mais em destaque na vida dos portugueses, resolvemos trazer como tema principal para a análise como o exercício físico e desporto podem influenciar as doenças respiratórias e as alergias. O exercício físico está cada vez mais em destaque na vida dos portugueses e muita parte da população sofre de alergias e doenças respiratórias. Por exemplo, só no nosso país são cerca de 10% dos portugueses que têm asma. A realização de qualquer atividade física pode ser suficiente para agravar a condição de doenças como a rinite alérgica ou a bronquite. Nos últimos anos têm sido difundido e recomendado programas de exercício físico para aliviar essas condições, existindo inclusive atletas que não se limitam na sua atividade devido aos seus sintomas. A atividade física foi verificada como um aspecto essencial à vida de todos, pois melhora a sensação de bem-estar, pelo que, juntamente com a terapêutica medicamentosa, pode ser um bom aliado para quem sofre destas patologias. As doenças respiratórias e as alergias vão estar em destaque neste Saúde em Jogo. Sejam muito bem-vindos e dou também as boas-vindas ao meu convidado, João Antunes, imunoalergologista no Centro de Alergia dos Hospitais da CUF. Muito obrigada, Sr. por estar hoje aqui comigo. Vamos começar pela análise mais básica, ou seja, que importância de facto é que tem o tema que hoje aqui nos traz, ou seja, as doenças respiratórias em Portugal, como é que estão neste momento? Bem, as doenças respiratórias crónicas continuam a ser uma das principais causas de mortalidade e morbilidade no nosso país. Okay. Se nós atentarmos para a prevalência, estima-se que cerca de 40% da população portuguesa sofra de algum tipo de doença respiratória crónica. É quase metade da população, não é? São números assustadores. Se nós pensarmos na rinite, falamos em cerca de 25%. Pois. Mas se pensarmos em doenças que têm um impacto ainda mais significativo na vida dos portugueses, falaremos, por exemplo, da doença pulmonar obstrutiva crónica, a DPOC, muito associada aos hábitos tabágicos, portanto é uma doença sobretudo de adultos fumadores, que chegará a cerca de 14% da portanto, nossa... 25% de rinite, 14% de DPOC, e quando falamos de asma, falamos cerca de 10% da população. Pois, mesmo assim, 10% já é bastante, não é? É praticamente 1 milhão de portugueses, sendo que destes, quase 30% não estão controlados. Portanto, têm sintomas frequentes no ano anterior. Portanto, são números assustadores, sobretudo quando pensamos que 80% deles começaram com sintomas em idade pediátrica. Ou seja, são doenças que se arrastam desde a infância e que nos acompanham ao longo da idade adulta. Qual é o cenário no resto dos países da Europa? O conhecimento que tem deixa-lhe ficar a ideia de que é o mesmo número relativamente a Portugal, ou no resto da Europa... Sim, não. Os valores são mais ou menos sobreponíveis, não serão muito diferentes. E este aumento, e tem havido um aumento considerável de ano para ano, segundo me parece, sim. De década para década, é melhor dizer assim, não é? Ao contrário de muitas outras patologias crónicas que nós, atendendo aos esforços que foram feitos, conseguimos vir a debelar ao longo dos anos, as doenças respiratórias não. Apesar de tudo aquilo que tem sido feito pela sociedade, os números continuam a subir. Campanhas, prevenção, etc. As pessoas até estão informadas sobre os problemas, se calhar. O que é que tem falhado, doutor? O que é que acha que tem falhado? Não em Portugal, no mundo inteiro. O que é que tem falhado? É mesmo uma doença da civilização e não há nada a fazer? E vai ser assim? É assim, quando falamos de uma maneira geral em relação às doenças alérgicas, nós falamos, por um lado, de um componente genético que é o que é. E falamos de um componente ambiental. E é também, este componente ambiental que tem um impacto muito grande e que, de facto, nos escapa e que nós não temos forma alguma de conseguir controlar, porque os níveis de poluição não param de aumentar. A exposição ao fumo de tabaco, por exemplo, na idade pediátrica, é um fator determinante no desenvolvimento deste tipo de doenças respiratórias, mesmo da asma, mesmo na criança. São números assustadores. E, de facto, aqui há um esforço coletivo de sensibilização que não terá fim. Há coisas que não está nas nossas mãos individualmente de modificar. Se de facto a poluição é cada vez pior, eu penso que os senhores, os donos do mundo, tentam de facto minorar a situação, mas nós individualmente aqui, o nosso contributo é muito pouco. Pode ser algum, mas é muito pouco. Agora, há algumas coisas no nosso dia-a-dia que nós podemos minorar e que podem fazer toda a diferença. O tabaco acabou de falar numa delas. O tabaco é primordial que de facto se diminua, principalmente quem tem filhos em casa, não é? Não, doutor? Sem dúvida. Agora, quando falamos
da prática de exercício físico. Pois. Em relação aos doentes respiratórios, há um conjunto de outras medidas que são muito simples. Sim. Em primeiro lugar, ter a doença de base controlada. Pois. Isso é o quê? Ter a doença de base controlada é o quê? Lá para casa podem dizer o que é isso? Ou seja, qualquer doente asmático que tenha sintomas nas últimas semanas é um doente que não está controlado. E, como tal, deve recorrer ao seu médico assistente para rapidamente se conseguir instituir terapêutica. E eu aqui relembro, a medicação para a asma é muito segura. Pois. E é muito eficaz. Claro. Portanto, controla bem. É muito simples controlar um doente asmático. Pois. Este é, sem dúvida, o primeiro degrau. Conseguir ter a doença controlada. Em termos médicos, o que é que tem falhado? É a falta de um médico de família que depois faça a referenciação? Porque é que há, e são bastantes, né, doentes que não estão ainda controlados? Porque as pessoas não querem saber, porque acham que é um mal menor. Será isso? Não é bem assim, não é? Não, mas de facto o esforço que os médicos de família têm feito no campo das doenças respiratórias é enorme. Mas a verdade é que a população, enfim, há uma série de problemas que se têm mantido. E aqui os hábitos tabágicos são sem dúvida, um grande empecilho. Pois. Vamos então agora falar vamos juntar a todo este conceito de vida saudável que é importante, já se viu ter, a questão do exercício físico. Não é? Onde é que pode entrar o exercício físico aqui, de forma a minorar o problema, por exemplo, dos asmáticos? Ora bem, o exercício físico pode e deve ser recomendado a todos os doentes asmáticos. Por um lado, nós conseguimos obter um melhor controle da asma através da prática regular de exercício físico, para além de todos os outros benefícios que o exercício físico tem, do ponto de vista cardiocirculatório, musculoesquelético, até do ponto de vista emocional, bem-estar, etc. E é possível desempenhar exercício físico com um rendimento elevadíssimo. Há atletas olímpicos, já sabemos, há atletas olímpicos, de facto marcaram. Há medalhados, nós temos imensos atletas que assumiram a sua asma publicamente, até nesse esforço de divulgação da doença e tentar cativar a opinião pública no sentido de é possível fazer exercício físico, deve fazer exercício físico, basta controlar a sua asma. Os pais estarão informados suficientemente sobre isto? Porque é de pequenino que se torce o pepino, não é? Cada vez mais. No entanto, há alguns aspectos no que diz respeito aos sintomas que podem levar a alguma desvalorização. É muito frequente nós termos, sobretudo nas crianças, as crianças não se queixam como nós nos queixamos. Portanto, é muito fácil passar despercebido uma tosse esporádica numa criança que corre. Então, a tosse pode surgir como sintoma isolado, sobretudo na criança, e não ser valorizado. Daqui a importância, mais uma vez, da divulgação e, por outro lado, de sempre que houver alguma dúvida, falar com o seu médico assistente. Com o médico assistente, ou o médico de família, ou mesmo internista, no caso de ser já no hospital. Doutor, já voltamos. Momento de ouvir o que tem a dizer o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando de Pádua, sobre alimentação saudável e os benefícios de uma escolha alimentar correta, porque, como ele diz, somos o que comemos. Olá, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. Por isso, hoje vou dar algumas luzes sobre alguns alimentos que deve evitar se quer regularizar a sua pressão arterial. O primeiro alimento que vamos falar é o café. Todos nós sabemos que o café aumenta a pressão arterial. Se quiser evitar as doenças cardiovasculares, deve fazer um consumo moderado de café, para um adulto sensivelmente a um limite de 3 cafés por dia. O álcool, mostram alguns estudos, quando consumido com moderação, pode ter um efeito benéfico para a sua saúde. Sim, de facto, quando consumido em moderação, pode reduzir a pressão arterial. No caso do vinho, por exemplo, um consumo moderado anda à volta de 2 copos de vinho por dia para um homem e 1 copo de vinho por dia para as mulheres. Contudo, quando consumido em excesso, o álcool tem exatamente o efeito contrário. Passa a subir a tensão arterial, por vários motivos. Destaco um. Beber álcool pode levar a um aumento da sua massa corporal. Também intimamente ligado pelo aumento do peso estão os açúcares refinados. Devemos evitar os açúcares refinados por forma a manter um peso mais estável e mais ideal, para que não haja mais esforço do nosso coração
para bombear sangue para um corpo com um volume maior. Outro dos alimentos preferidos dos portugueses, que atualmente vejo com grande felicidade que começa a ser menos consumido, são as batatas fritas. Estas, por vários motivos, podem aumentar a sua pressão arterial. Em primeiro lugar, são alimentos extremamente ricos em sal. Normalmente, quando servidos, sejam feitos em casa, em restaurantes ou em pacotes, têm grandes quantidades de sal. Por outro lado, as batatas fritas absorvem grande quantidade do óleo em que são fritas, entre 11% a 15% do seu peso total. E esse óleo pode levar a longo termo a aumentar o seu peso e, como expliquei anteriormente, a aumentar a sua pressão arterial. Outro grupo de alimentos que deve evitar são os ketchups e outros molhos que coloca nos seus alimentos. Se olhar para os rótulos, consegue perceber que estes alimentos têm uma grande quantidade de sal. Se quer evitar as doenças cardiovasculares, deve manter um estilo de vida saudável e ativo. A atividade física deve fazer parte das suas semanas pelo menos 4 vezes. Quanto à alimentação, esta deve ser completa, equilibrada e variada. Até para a semana. Somos o que comemos. Quem o diz é o nutricionista Miguel Godinho e eu acredito. Aqui no estúdio estou à conversa com o imunoalergologista João Antunes. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez. Há desportos específicos ou exercício físico específico, não sei se posso falar em desportos, sei de falar só em exercício físico, mas já vimos que o desporto de alta competição também é permitido aos asmáticos, mas há alguns desportos que sejam mais vocacionados para os asmáticos ou não podem praticar o desporto que mais gostarem? Essa pergunta é uma pergunta muito frequente na nossa consulta, sobretudo por parte dos pais. Claro. A nossa resposta é muito simples. O desporto que o seu filho mais gostar é esse que ele deve praticar. Porque ninguém pratica um desporto que não goste. Claro. É muito simples. Claro. Naturalmente, há desportos que classicamente favorecem e ajudam as doenças respiratórias. A natação é um deles. Tanto pelo ambiente úmido, aquecido, o reforço da musculatura respiratória, até a própria posição horizontal, que facilita a eliminação de algumas secreções respiratórias. E há desportos que, por outro lado, poderão ser um pouquinho mais difíceis para um doente asmático. Por exemplo, halterofilismo, não? Pensei numa os desportos de resistência. O atletismo, o ciclismo. Temos uma Aurora Cunha. A Aurora Cunha, não sei se foi a Aurora Cunha. A Rosa Mota. Rosa Mota que foi maratonista, não é? Quer dizer, e asmática. Mas isso é a prova de que, tendo a doença controlada, é possível ganhar medalhas de ouro. E se calhar começou muito cedo, não é? Quanto mais cedo se começa, melhor? Ou a qualquer altura é boa para começar a fazer exercício físico, mesmo que seja asmático? Qualquer altura é boa para praticar exercício físico. Naturalmente, quanto mais cedo se iniciar, maior será a sua capacidade cardiorrespiratória. Da mesma maneira, tendo a sua asma controlada desde novo, e esse é de facto o nosso esforço, é tentar prevenir os problemas antes deles acontecerem mais tarde. Quais são as dúvidas principais que os pais lhe colocam no consultório quando chegam e quando sabem que têm um filho asmático? Olha, em relação à prática de exercício físico, há sempre a pergunta célebre: qual é o exercício físico mais adequado? Depois há sempre perguntas muito típicas e muito relevantes, nomeadamente no que diz respeito à segurança da medicação. Ora bem, nós aqui não nos cansamos de reforçar que a medicação de facto é segura e é eficaz. Tanto para doentes que têm sintomas persistentes e que precisam, portanto, de uma terapêutica de manutenção diária, como para aqueles casos mais esporádicos que têm apenas sintomas quando praticam exercício físico. E nesse caso poderão fazer a sua terapêutica inalatória uns minutos antes de iniciar a atividade física. Pode acontecer, doutor, pode acontecer uma criança, um jovem, um adolescente, sei lá, mesmo adulto, ir praticar o exercício físico que gosta e sofrer algumas alterações em consequência da asma. Sim. Que consequências são essas? Ou seja, que efeitos são esses e são visíveis ou não? Para as pessoas ficarem também em alerta relativamente a isso. O exercício físico, de facto, é a segunda principal causa de crises de asma. Logo depois das infecções respiratórias, que aqui ocupam o lugar primordial. Os sintomas para os quais devemos estar alerta, no fundo são os sintomas que qualquer doente asmático conhece tão bem. A tosse, a pieira, a chiadeira no peito, a falta de ar, a dificuldade em respirar, o cansaço, são muitas vezes os sintomas mais frequentes, o aperto torácico. E quando é assim também a pessoa não vai prolongar o exercício físico porque nem sequer consegue, não é? Naturalmente. Fica com dificuldades, não é? Portanto, numa situação de crise, deve interromper a atividade física, fazer a sua medicação de alívio e, naturalmente, consultar o médico de família ou o seu médico assistente, de modo a tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que correu mal. Não é? O que é que
correu mal. Tem havido um maior número de doentes que procuram os médicos para fazerem exercício físico, doentes com problemas respiratórios, digamos assim. Sim. Sente isso no consultório também, que de facto as pessoas se preocupam mais em não ficar parados e querem ir fazer outras coisas. A prática de exercício físico está na moda. Felizmente, esta é uma moda que esperemos que venha para ficar. Não é? Claro, e portanto sente isso mesmo. Quem é que o procura mais, doutor? Já vimos que os pais procuram bastante e depois há alguma faixa etária que diga eu quero praticar mesmo sendo asmático? Nós temos doentes de todas as faixas etárias. Pois. Nós temos doentes com 30, 40 anos que praticam exercício físico e que nos pedem ajuda. Nós temos doentes com 60 anos que praticam exercício físico e que também nos pedem ajuda. E esses de 60 anos, como é que estão? Quando começam a fazer exercício físico, saem-se bem? Conseguem, de facto, tirar benefício desse exercício físico, mesmo sendo asmático ou não? Sem dúvida. Aqui, mais uma vez, eu reforço a importância de ter a asma controlada, a doença respiratória controlada. Conseguindo ter os problemas respiratórios controlados com medicação segura e eficaz, então é possível praticar qualquer tipo de atividade física. Completamente. Há outras patologias que são, se calhar menos, não sei se posso dizer isto, menos graves. Uma rinite alérgica, por exemplo, uma sinusite, que não são tão problemáticas. Nesse caso não há nenhuma contraindicação também para o exercício físico, lógico, não é? Contraindicação não existe nem para a asma, nem para a DPOC. Nem para a DPOC. Aqui a questão tem a ver com a implicação que poderá ter na descompensação de outros problemas. Ou seja, um doente com uma rinite ou com uma rinocinusite, com uma congestão nasal marcada, naturalmente não vai respirar pelo nariz. Portanto, passará a respirar pela boca. Ora bem, a entrada de ar mais poluído, mais frio, não aquecido, não umedecido pelo nariz, vai naturalmente constituir uma agressão muito mais violenta para as vias aéreas. Claro, disse que não havia problemas nem contraindicações mesmo para os doentes com DPOC. Nós sabemos que a DPOC é uma patologia agressiva, não é? E pronto, e como disse há pouco... Aqui naturalmente há quadros de uma gravidade que são extremos e aqui a atividade física tem que ser muito bem doseada. Até porque estamos a falar de doentes com com mais de 50 anos, não sei, direi, em média, acima dos 50 anos e, portanto, levam atrás, já trazem com eles na bagagem anos e anos de tabaco e de fumo, etc., que vai prejudicar-lhes a prática do exercício físico mesmo. Naturalmente. Um doente com uma DPOC que tenha 70 anos, por exemplo, não irá realizar a mesma atividade física de um doente com 30 anos que tem asma ou de um doente fumador com 40 anos. No entanto, a atividade física é um aspecto fundamental até na reabilitação destes doentes. Na reabilitação. E quando diz reabilitação é... funcional respiratória. Para os ajudar, no fundo, a terem mais qualidade de vida. Mesmo assim, mais mobilidade e mais qualidade de vida. Doutor, já voltamos. Para nos sentirmos bem, como agora vimos, temos de nos exercitar e bastante. Vamos ouvir os conselhos de quem sabe no Espaço Vida Ativa. Olá Marina, mais uma crónica de Vida Ativa. Desta vez vou dar seguimento a um pouco que falei na última sobre o conceito No Brain, No Gain. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre de que forma é que este conceito No Brain, No Gain enriquece qualquer praticante de atividade física. O objetivo com este processo de treino é cada vez mais percepcionarmos como é que os músculos funcionam e como é que eles estão. Através de alguns testes de posição, nós conseguimos facilmente verificar o seu funcionamento, através dessa mesma contração e dessa mesma resposta. Por exemplo, deitamos um cliente na marquesa e, através daí, colocamos as posições articulares mais vantajosas para aquele músculo e fazemos alguns testes isométricos para verificar, músculo a músculo, como é que eles estão a funcionar. É através desta avaliação neuromusculo-articular que nós fazemos, conseguimos perceber como é que está a resposta aferente, que vai do músculo para o cérebro, e a resposta eferente, que vai do cérebro para o músculo. E é através desta regulação neuromusculo-articular que nós conseguimos melhorar a capacidade contrátil do músculo. Daí mudámos a concepção para No Brain, No Gain e visar que o exercício é e tem que ser 100% seguro. Por isso, a XS Exercise School visa sem dúvida promover este modo de pensar, este modo de trabalhar, para que cada vez mais tenhamos exercício 100% seguro. Por isso, juntos somos mais fortes. Até para a semana. Foi
espaço Vida Ativa, estamos no final do programa. Eu agradeço ao Dr. João Antunes por ter estado comigo. Há algum recado lá para casa para quem tenha doenças respiratórias e queira praticar exercício físico? Eu acho que o conselho é não ter medo e ir. Sem dúvida, sem dúvida. Mas se tiver outros conselhos, faz bem, não é? Há sempre algumas recomendações que são importantes. Então diga, doutor. Iniciar a atividade física com um período de aquecimento moderado para uma maior adaptação das vias aéreas é um aspecto muito importante. Por outro lado, evitar áreas muito poluídas da nossa cidade. Pois, quem fizer corrida ao ar livre, por exemplo, se calhar, não é? Exatamente. Depois, nos doentes alérgicos, nomeadamente com alergia a pólenes, aquilo que nós recomendamos é, por um lado, evitar dias muito quentes e muito ventosos em que a concentração atmosférica de pólenes é muito mais elevada. Nesse aspecto, nesse contexto, a prática de exercício indoor, ou seja, dentro de portas, pode ser mais benéfica. Por outro lado, no inverno, a prevenção contra a gripe é fundamental. É, não é? Em todas as faixas etárias. Aí é prevenir. Diga-me uma coisa, já e para finalizar mesmo, já que estamos no outono, quase a entrar no inverno, como é que tem sido este período de outono, que nós sabemos que as alergias, outono e primavera, né? são mais dramáticas. Como é que tem estado? Como é que se sente este ano de 2016 a esse nível? Ora bem, os níveis polínicos durante a primavera foram naturalmente elevados, o que implicou muita sintomatologia por parte dos doentes alérgicos e agora, naturalmente, com as infecções respiratórias, enfim, estamos mais uma vez com todo o esforço dedicado à melhoria da qualidade de vida dos nossos doentes. O facto de termos tido um verão que se prolongou bastante, foi bom ou foi mau, doutor, para os doentes nestas circunstâncias? Bem, os doentes respiratórios são doentes durante o ano inteiro, não é? Portanto, fazem a sua medicação e estão bem durante todo o ano. Isso é que é outra das mensagens que ficou aqui para os doentes com problemas respiratórios. É que têm de ter a doença controlada. Exatamente. Isso é básico. E depois, por outro lado, faça exercício físico. São estas duas recomendações que aqui deixamos. Muito obrigada, doutor. Agradeço também a si que nos acompanhou neste programa onde falámos, aliás, de doenças respiratórias e de alergias que, no fundo, podem ser colmatadas e muitas vezes até beneficiadas com exercício físico. E já sabe que eu volto para a semana porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.